Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Hoje eu vou gravar para vocês a lição da Escola Sabatina, a lição de número 8, que tem como o tema do estudo é livre arbítrio, amor e providência divina. Então, antes de nós iniciarmos esse tema da lição da Escola Sabatina, eu preciso da ajuda de vocês. Se inscrevam no meu canal Ouvindo a Voz de Deus, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receber o meu vídeo e compartilhe meu vídeo para maior número de pessoas. Eu preciso da ajuda de vocês. Então vamos para a lição de número 8 da lição da Escola Sabatina, Amor e a Justiça de Deus. E a lição 8 é livre, arbítrio, amor e providência divina. Esse tema é um tema muito interessante. Deus nos criou com livre arbítrio, com direito de escolhas. Então vocês estão vendo esse desenho aqui? Esse desenho? Vocês estão vendo? Esses aqui, escolheram aqui a vida, ir para a luz. E outros escolheram as trevas, a morte. Então, Deus nos criou com direito de escolha. Você pode escolher Deus ou não escolher Deus. Você pode escolher a vida ou a morte. O que você vai escolher? Deus te deixou livre para isso, com direito de escolhas. Então aqui o verso áureo diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Paz em quem? Em Jesus. Nós encontramos paz somente em Jesus. Olha que na palavra de Deus diz: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Nós passaremos por aflições nesse mundo. Mas nós permanecemos em Jesus, nós vencemos o mundo. A gente só vence o mundo com Jesus. Sem Jesus, nós perdemos. Porque Jesus, ele venceu o mundo por você e por mim. Então, se você permanece em Jesus, você vai ter paz. Se você permanece em Jesus, você vai passar por aflições. Mas Jesus vai estar do seu lado, te confortando. Providência é o termo usado para descrever a ação de Deus no mundo. Nossa forma de pensar sobre a providência divina faz grande diferença no modo pelo qual nos relacionamos com Deus e com outros, e como pensamos sobre o problema do mal. No meio cristão existem vários entendimentos diferentes sobre a providência divina. Alguns cristãos acreditam que Deus exerce seu poder de tal forma que determina cada detalhe de tudo o que acontece. Ele chega a escolher quem será salvo e quem se perderá? Segundo esse ponto de vista, as pessoas não são livres para escolher algo diferente daquilo que o Senhor decreta. Na verdade, quem defende esse entendimento argumenta que até os desejos humanos são determinados por Deus. No entanto, Deus não determina tudo o que acontece. Ele concede o livre-arbítrio aos seres humanos, de maneira que eles, assim como os anjos, podem decidir fazer algo que é diretamente contrário à vontade divina. A história da queda, do pecado e do mal é uma expressão dos resultados do abuso desse livre-arbítrio. O plano da salvação foi instituído para remediar a tragédia ocasionada pelo uso equivocado do livre-arbítrio. Então, até os anjos têm direito de escolhas. Vocês não viram? Lúcifer era um anjo de luz. Lúcifer ficava à direita de Deus, era um anjo importante. Mas Lúcifer, que agora é Satanás, ele colocou o direito de escolha, ele escolheu o orgulho, ele escolheu se rebelar contra Deus. Satanás queria tomar o trono de Deus, queria governar
no lugar de Deus. Ele foi contra as leis de Deus, que Satanás enganou uma terça parte de anjos. E Jesus mandou Satanás para a terra. Porque eles escolheram isso. Satanás escolheu isso. Os anjos escolheram ficar do lado de Satanás. Que hoje esses anjos são o quê? Demônios que estão aqui na terra. Esses anjos tinham a vida eterna. Eles perderam a salvação porque eles escolheram a perdição. Então Deus deixou o livre-arbítrio para eles. E também nos deixa o livre-arbítrio. Você pode escolher a maldição ou a bênção. Você escolhe o que você quiser. Você pode fazer seus próprios caminhos. Deus não vai proibir você. Agora a lição de domingo. Nosso Deus soberano. Deus é soberano sim, mas Deus, Ele não é responsável pelas nossas escolhas. O que você faz, o que você deixa de fazer. Deus não é responsável. Deus, Ele deixou um caminho a seguir. O caminho é Deus. Você pode escolher Deus ou não. Deus é soberano, ensinava o pastor de jovens ao grupo de alunos do ensino médio. Isso significa que ele controla tudo o que acontece. Um adolescente perplexo perguntou: então Deus estava no controle quando meu cachorro morreu? Por que ele mataria meu cachorro? O pastor respondeu: essa é uma pergunta complexa, mas às vezes Deus nos permite passar por momentos difíceis para que estejamos preparados para os acontecimentos ainda mais difíceis que viveremos no futuro. Eu me lembro de como foi difícil quando meu cachorro morreu, mas passar por isso me ajudou a lidar com o momento que foi ainda mais difícil quando minha avó faleceu. Compreende? Depois de uma longa pausa, o adolescente disse: então Deus matou meu cachorro para me preparar para quando ele matar minha avó? Algumas pessoas concluem que tudo acontece exatamente como o Senhor deseja. Tudo corre como Ele planejou. Afinal, Deus é todo-poderoso. Como poderia acontecer algo que Ele não deseja que aconteça? Por isso, não importa as coisas ruins que acontecem, é a vontade de Deus. Pelo menos é o que ensina essa visão teológica. Essa visão teológica está errada. Eu vou ler um verso bíblico para vocês, que está lá em Romanos. Em Romanos, capítulo 5, verso 12. Olha o que diz aqui. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então Deus não é responsável pela morte da avó e do cachorro, porque a morte entrou no mundo. A morte veio do pecado, porque em Romanos 6,23 aqui, o salário do pecado é a morte. Deus não é responsável por isso. Deus deixou direito de escolhas. O que Adão e Eva escolheram? Adão e Eva escolheram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles comeram, aí o pecado entrou no mundo. Aí a morte veio ao mundo. Através de Adão, a morte veio. Então Deus não é responsável pela morte do cachorro, porque a morte é a consequência do pecado. Deus não é responsável pela morte do cachorro e da avó. Então, nós temos que entender que Deus, Ele vai nos dar a eternidade quando Ele voltar aqui. Quando Deus voltar a essa terra, Ele vai aniquilar a morte. A morte vai ser destruída por Deus, porque a morte é inimiga. A morte não avisa quando ela vem. Ela não vai falar para você: eu vou vir agora. Não, ela não avisa. Jesus, Ele venceu a morte. E quando Ele voltar, Ele vai aniquilar a morte.
Essa é a esperança que nós temos nesse mundo que vivemos. Aqui em Salmos 81, verso do 11 a 14, Isaías 30, 15 e 18, Isaías 66, verso 4, Lucas capítulo 13, verso 34, segundo esses textos, a vontade de Deus sempre é feita em nosso mundo? Embora muitos acreditem que Deus sempre realiza tudo o que deseja, a Bíblia descreve uma realidade bem diferente. A vontade de Deus nem sempre é realizada. Muitas coisas vão contra o que Ele deseja. Em muitos casos, Deus disse o que estava acontecendo. Era o oposto do que Ele desejava. O Senhor queria determinada coisa para seu povo, mas eles escolheram outra. O próprio Deus se lamentou: mas o meu povo não escutou a minha voz. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos. Você viu, Deus falava uma coisa para o povo de Israel e o povo de Israel fazia outra. Se o povo de Israel permanecesse fiel a Deus, Deus ia destruir os seus inimigos. Mas o povo de Israel preferiu andar em seus próprios caminhos. Deus não interviu no povo de Israel. Ele falou: vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer isso. Não, Deus deixou o povo de Israel andar nos seus próprios caminhos, fazer o que eles quiserem. E assim como hoje é, Deus, Ele não vai ficar proibindo você: fulano, não faz isso, fulano, não faça isso que é errado, fulano, não vai para aquele lugar que é errado. Deus deixa você fazer suas escolhas, mas lembre, vocês fazendo as suas escolhas, as escolhas têm consequência. Como Adão e Eva teve consequência, eles tinham a eternidade. Eles foram expulsos do jardim do Éden porque fizeram as suas próprias escolhas. Eles escolheram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e tiveram as suas consequências. Na parte de segunda-feira, Pantocrator. Nas Escrituras, o poder de Deus é manifestado. A Bíblia inclui narrativas nas quais Ele exerce seu poder e realiza milagres. Apesar disso, aconteciam muitas coisas que Deus não desejava que ocorressem. Em Apocalipse 11:17, Jeremias 32, dos versos 17 ao 20, Lucas, capítulo 1, verso 37, Mateus 19, verso 26, Hebreus, capítulo 1, verso 3. O que essas passagens ensinam sobre o poder de Deus? Esse e outros textos ensinam que Deus é todo-poderoso, o que Ele sustenta o mundo pelo seu poder. O Apocalipse se refere várias vezes ao Senhor como todo-poderoso, que é em grego Pantocrator, que significa todo-poderoso. Deus é todo-poderoso, Deus é soberano, Deus é digno de ser exaltado, adorado e glorificado, porque Ele é o todo-poderoso. Ele criou o universo com a tua palavra, com o teu poder, que está aqui em Apocalipse 1, verso 8, capítulo 11, verso 17, Apocalipse 16, verso 14 e Apocalipse 19, verso 15, 21, verso 22. Veja 2 Crônicas, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 18. O fato de Deus ser todo-poderoso não é apenas afirmado em palavras, mas se manifesta nos inúmeros casos extraordinários em que Deus usou seu poder para libertar seu povo ou intervir miraculosamente de outras maneiras no mundo. No entanto, dizer que Deus é todo-poderoso não significa que Ele possa fazer qualquer coisa. As Escrituras ensinam que existem coisas que o Senhor não pode fazer. Por exemplo, Ele de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a si mesmo. Se Deus falou uma coisa, isso que vai acontecer. Como se diz, se Deus criou o sábado, Ele criou o sábado. Deus não pode negar a si mesmo. Se Deus falou que é para guardar o sábado, é para guardar o sábado.
Se Deus falou que ele vai voltar a essa terra, ele vai voltar. Se Deus falou que ele vai ressuscitar os mortos, quando ele voltar, ele vai ressuscitar os mortos. Vou ler aqui outra passagem bíblica para vocês, em São João capítulo 5, verso 28 e 29. Deus não pode negar a si mesmo. Se ele falou essa palavra vai se cumprir. Em São João capítulo 5, versos 28 e 29. Olha o que diz aqui. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão. O que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e o que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Então Deus, se ele falou isso, ele vai se cumprir, porque Deus não pode negar a si mesmo. Se ele falou isso, porque vai acontecer. E a Bíblia não é mentira, é a verdade, é a palavra de Deus. E ela vai se cumprir. Está se cumprindo aos nossos olhos. Por isso que eu falo para vocês, irmãos e irmãs em Cristo, vocês têm que ler a Bíblia, entender a Bíblia, pedir sabedoria a Deus. E Deus vai te dar sabedoria para você. Peçam com fé e não duvidando. Deus vai te dar sabedoria. Assim, a maioria dos cristãos aceita que Deus é onipotente, que significa que ele tem poder de fazer tudo que não seja contraditório. Isto é qualquer coisa que seja possível, em termos lógicos e coerente com a sua natureza. A oração de Cristo no Getsemane mostra que algumas coisas não são possíveis para Deus, porque envolveriam contradição. Embora Jesus tenha dito que para Deus tudo é possível, Mateus 19, verso 26, ele também orou ao Pai dizendo, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, assim como tu queres. Mateus 26, verso 39. É claro que o Pai tinha poder absoluto de libertar Cristo do sofrimento na cruz, mas ele não podia fazer isso, e ao mesmo tempo, salvar os pecadores. Tinha que ser um ou outro, não ambos. Então, se Deus quisesse libertar Cristo dali, tinha libertado. Mas Deus não libertou Cristo, porque essa era a missão de Cristo, morrer na cruz por nós. Essa foi a missão de Cristo. Ele falou, passe de mim esse cálice, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, Jesus fez a vontade do Pai. Jesus, sempre que esteve aqui na terra, ele fazia a vontade do Pai, não a dele. Então, nós temos que fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Mas Deus não vai intervir a você a fazer as suas escolhas. Deus é soberano, sim. Mas ele não vai intervir nas suas escolhas. Você pode escolher o que você quiser, fazer o que você quiser. Você quer pular carnaval? Pode pular carnaval. É só a escolha que você está fazendo. Você quer beber? Você pode beber. Você quer fumar? Você pode fumar. Você quer roubar? Você pode roubar. Você pode fazer o que você quiser. Deus, ele não vai intervir a você o que você está fazendo. Mas depois vai vir as consequências. As consequências vêm. Pode demorar, mas vêm as consequências. Isso é muito sério o que eu estou falando para vocês. Não estou brincando. Aqui no meu canal, não vou mentir para ninguém. Estou aqui para revelar as verdades bíblicas para vocês. A Bíblia ensina que Deus deseja salvar a todos. Sim, a Bíblia ensina isso. A graça de Deus é para todos, mas nem todos aceitam a graça de Deus. Todos desprezam a graça de Deus. A graça de Deus está aí. A salvação está aí, mas nem todos vão ser salvos. Nem todos vão se salvar. Que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso do 4 a 6. Tito, capítulo 2, verso 11. 2 Pedro 3, verso 9. Ezequiel 33, verso 11. Todos esses versos falam da salvação de Deus. A salvação é para todos. O que você tem que fazer é aceitar a Jesus. Se você aceitando a Jesus, você está salvo.
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pela graça sois salvos, não é dom de vós, é dom de Deus. A graça de Deus está aí, basta você aceitar, abandonar o pecado, abandonar o erro e aceitar a graça de Deus em seu coração. Mas nem todos serão salvos. O que isso ensina sobre o livre-arbítrio e os limites do poder de Deus em relação aos seres humanos, a quem Ele deu a liberdade de escolha? Deus te deu liberdade, meu filho, minha filha. Eu, Rafael, se eu quiser sair daqui agora e fazer coisa errada, eu posso. Deus me deu liberdade de escolha. Eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser sair daqui, roubar, matar, eu posso fazer, se Deus me deu liberdade de escolha. Que problema eu tenho com isso? Não tem problema nenhum. Só que se eu matar, eu vou ser preso. Ah, a minha esposa não está aqui agora. Ah, eu vou trair ela com outra mulher. Eu posso fazer isso, é liberdade de escolha. Mas as consequências vêm. Tudo tem consequência. Tudo a gente paga aqui nessa terra. Deus deixou você com liberdade de escolha, meu filho, minha filha. Faça o que você quiser. É o livre-arbítrio. Você não viu a história de Adão e Eva? Vocês não viram a história de Belsazar, o rei de Babilônia? O que ele escolheu? Ele viu todos os milagres que Nabucodonosor sofreu. Ele viu Nabucodonosor virando animal por 7 anos. Belsazar viu isso aos seus próprios olhos. Belsazar viu o milagre da fornalha de fogo, os 3 jovens hebreus saindo da fornalha. Ele viu todos esses milagres. Ele viu o Nabucodonosor se convertendo a Deus, aceitando a Deus. Nabucodonosor morreu convertido, ele aceitou a Deus. Mas Belsazar fez o que, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo? Ele preferiu o orgulho. Ele continuou adorando imagens. Ele pegou os objetos que Nabucodonosor pegou de Jerusalém, que eram objetos de Deus, o candelabro. Ele tomou vinho nas taças que os sacerdotes tomavam, que era de Deus, as coisas sagradas de Deus. Ele fez uma festa idólatra. E o que esse rei escolheu? Ele escolheu a perdição, se perder. É o livre-arbítrio que Deus deixou para nós. E na mesma noite, Belsazar morreu porque os médios e os persas invadiram Babilônia, mataram todo mundo, menos Daniel, porque Daniel era fiel a Deus. É o direito de escolha que você tem, que você pode fazer o que você quiser. É muito sério o que eu estou falando para vocês. Terça-feira, amar a Deus. O fato de Deus ser todo-poderoso não significa que Ele possa fazer o que é impossível em termos lógicos. Assim, o Senhor não pode determinar que alguém o ame livremente. Se fazer algo livremente significa fazer sem ser determinado a fazer, então, por definição, é impossível obrigar alguém a fazer algo livremente. Em resumo, Deus não pode forçar ninguém a amá-lo, pois se é forçado, já não é amor. Deus não força você a amá-lo. Deus não força você a adorá-lo. Deus não força você a exaltá-lo. Deus quer um amor sincero. Você ame a Deus com sinceridade. Deus não força ninguém. Deus não vai forçar você, ou você tem que me amar, ou você tem que me adorar, ou você tem que me exaltar. Não. Deus não vai fazer isso. Deus quer que você ame Ele com sinceridade de coração. Pergunta 3. O que esses versos ensinam sobre o livre-arbítrio? Em Mateus 22, verso 37 e Deuteronômio 6, versos 4 e 5. O maior mandamento é qual? É amar a Deus, nos dá evidências de que Ele deseja de fato que todos o amem, No entanto, nem todos fazem isso.
Porque então Deus simplesmente não faz com que todos o amem? Isso acontece porque o amor, para ser o que ele é, deve ser espontâneo. Aqui já está a resposta para vocês. Amar a Deus com sinceridade. O amor deve ser espontâneo. Tem que ser sincero. Você está aí com a sua esposa agora, você tem que amar a sua esposa com sinceridade. Ser fiel a ela. Você não é fiel à sua esposa? Você tem que ser fiel a Deus também. Pergunta 4. Em Hebreus 6, 17 e 18, Tito 1, 2. Segundo esses textos, o que Deus não pode fazer? Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta. Ele não pode mentir. Deus não pode mentir. Se ele falou uma coisa, ele vai cumprir. Sempre cumpre sua palavra e jamais quebra suas promessas. Em Hebreus 6, versos 17 e 18. Consequentemente, se Deus prometeu ou se comprometeu a fazer alguma coisa, sua ação futura é moralmente limitada por essa promessa. Isso significa que, como o Senhor concede às criaturas a liberdade de escolher algo diferente do que ele prefere, não depende dele o que os seres humanos escolhem. Se Deus se comprometeu a conceder o livre-arbítrio, os seres humanos possuem a capacidade de exercer sua liberdade de maneiras que vão contra os desejos ideais de Deus. Infelizmente, muitas pessoas acabam exercendo sua liberdade dessa maneira e, consequentemente, há muitas coisas que ocorrem que ele deseja que não aconteçam, mas que não são estritamente falando de sua responsabilidade. Então, Deus não é responsável pelas suas escolhas. Não coloque Deus no meio das suas escolhas. Não coloque. Deus não é responsável pelas suas escolhas. Você escolheu isso por sua liberdade de escolha. Você já fez alguma coisa que sabia que Deus não desejava que você fizesse? O que isso ensina sobre o livre-arbítrio e suas possíveis consequências terríveis? Você já fez alguma coisa que Deus não desejava que você fizesse? Você já fez isso? Deixe aí nos comentários. É uma experiência. O que você sofreu depois? Não sofreu as consequências? As consequências não veio? Isso é muito sério. Parte de quarta-feira. A vontade ideal e a vontade remedial de Deus. O que Efésios 1, 9 a 11 ensina sobre a predestinação? Algumas pessoas estão predestinadas a ser salvas e outras a se perderem? O termo grego traduzido como predestinar, nenhum outros textos bíblico não significa necessariamente que Deus determina ou causa tudo o que acontece. Em vez disso, o termo grego significa apenas decidir previamente. É claro que se pode decidir algo previamente, de forma unilateral, ou de uma forma que leve em conta as livres decisões de outras pessoas. As Escrituras ensinam que Deus age de acordo com a segunda opção. Em Efésios 1 e outros textos, em Romanos capítulo 8, versos 29 e 30, o termo traduzido como predestinar refere-se ao que Deus planeja para o futuro, depois de levar em conta o que ele sabe previamente sobre as decisões livres das criaturas. Assim, Deus guia a história de modo providencial para os seus bons propósitos, para todos mesmo respeitando a liberdade necessária em um relacionamento autêntico de amor. Efésios 1:11 diz que Deus faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Isso significa que ele determina que tudo aconteça exatamente como ele deseja? À primeira vista, Efésios 1, capítulo 1, verso 9 a 11, parece confirmar essa ideia. No entanto, essa interpretação vai contra
textos bíblicos que mostram que muitas vezes as pessoas rejeitam o plano de Deus para elas. Em Lucas capítulo 7, verso 30, Lucas 13, 24, Salmos 81, verso do 11 a 14. Se a Bíblia não se contradiz, como podemos entender essa passagem? Efésios capítulo 1, verso do 9 a 11, faz todo sentido se distinguirmos entre o que chamamos de vontade ideal de Deus e a sua vontade remedial ou corretiva. A vontade ideal é o que ele prefere que ocorra e que ocorreria se todos fizessem o que ele deseja. A vontade remedial, por outro lado, é a sua vontade levando em conta todos os outros fatores, incluindo as decisões livres das criaturas, que muitas vezes se afastam daquilo que o Senhor prefere. Efésios capítulo 1, verso 11, parece se referir à vontade corretiva de Deus. O conhecimento de Deus sobre o futuro, presciência, é tão poderoso que mesmo prevendo todas as escolhas das pessoas, incluindo as más escolhas, ele ainda faz com que tudo coopere para o nosso bem. Romanos 8, 28. Você encontra conforto nessa verdade? Eu encontro conforto nessa verdade. Deus, Ele quer o nosso bem. Que nem eu falei, a salvação de Deus é para todos. Mas nem todos vão aceitar a salvação. Deus, Ele quer nos salvar. Ele quer salvar a todos. Ele não quer que ninguém se perca. Mas nem todas as pessoas vão aceitar a salvação. Em Tito, vamos ver lá em Tito. Tito, diz assim, Tito 2, verso 11, olha que diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, isso inclui homens e mulheres. Então, a graça de Deus é para todos. Deus quer nosso bem, Ele quer nos salvar. Mas o que nós temos que fazer? Aceitar a salvação de Deus. Aceitar Jesus como nosso Salvador. Aceitar a Jesus que Ele fez por nós na cruz do Calvário. É isso que nós devemos fazer. Colocar Deus em nossos corações. Falar da salvação de Deus para as outras pessoas. Por isso que eu peço para vocês, compartilhem o meu vídeo, para muitas pessoas saberem dessas mensagens de Deus. Agora vamos para a lição de quinta. Cristo venceu o mundo. Quer que eu repita? Eu vou repetir. Cristo venceu o quê? O mundo. Se tudo ocorresse conforme a vontade ideal de Deus, nunca teria havido mal, mas apenas amor e harmonia. No futuro, o universo será restaurado, essa perfeição. Entretanto, Ele está cumprindo sua vontade, respeitando o livre arbítrio das criaturas. Imagine uma competição de bolos, em que os participantes devessem usar determinados ingredientes, mas pudesse adicionar outros ingredientes que escolhesse no fim. Qualquer bolo que fizesse seria determinado, pelo menos em parte, por alguns ingredientes que os participantes escolhessem. De modo semelhante, nesse aspecto específico, como Deus se comprometeu a respeitar a liberdade necessária para o amor, muitos dos ingredientes que compõem a história não são escolhidos por Ele, mas são exatamente o oposto do que Ele deseja. Segundo esse entendimento, a providência divina não é simplesmente unilateral, como se o Senhor controlasse sozinho tudo o que acontece. Pelo contrário, requer uma visão, pelo menos bilateral, da providência de Deus. Algumas coisas são ocasionadas por Ele, mas outras são resultado das decisões livres das criaturas. Por exemplo, os males. Em resumo, acontecem coisas que Deus não deseja que ocorram.
Pergunta número 6. Em João 16:33, que esperança essa promessa oferece nas aflições? Em tempos de sofrimento ou dificuldade, a fé das pessoas pode vacilar por acreditarem de modo equivocado que Deus sempre irá poupá-la ou deverá fazer isso diante do sofrimento desta vida. Contudo, Jesus nos ensina uma verdade muito diferente, alertando seus seguidores de que eles passarão por dificuldades e tribulações neste mundo, mas podemos ter esperança porque Ele venceu o mundo. João 16, verso 33. O fato de enfrentarmos sofrimento e provações não significa que isso seja o que Deus deseja idealmente para nós. Devemos sempre ter em mente o quadro mais amplo, o grande conflito. No entanto, podemos estar confiantes de que, embora o mal não seja necessário para promover o bem, Deus pode produzir o bem, mesmo a partir de eventos ruins. E se confiarmos no Senhor, Ele poderá usar até os nossos sofrimentos para nos aproximar dEle e para nos levar a ser compassivos e a servir aos outros. Parte de sexta-feira. O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Romanos 16, verso 25, foi um desdobramento dos princípios que desde os séculos da eternidade tem sido o fundamento do trono de Deus. Desde o início, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano, mediante o poder enganador do apóstata. Deus não determinou a existência do pecado, mas previu-a e tomou providências para enfrentar a terrível situação. Seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu entregar seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João, capítulo 3, verso 16. Então, meus queridos, esse foi o estudo número 8 da lição da Escola Sabatina. O livre arbítrio e amor, providência divina. Mas eu te falo uma coisa. Deus, Ele te ama. Ele quer o seu bem. Ele quer salvar a todos. Mas Deus deixou você com liberdade de escolha. Deus não tem prazer na morte do ímpio, daquela pessoa má. Vou ler para vocês Ezequiel 18, verso 32. Verso 32. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele quer salvar a todos. Deus te ama. O que você está fazendo de errado agora, se arrependa, se entregue a Deus. Aonde você estiver, seja preso numa cadeia, num hospital, aonde você estiver, seja o lugar que você estiver, ore a Deus, se arrependa dos seus pecados, se entregue a Deus. Que Deus, Ele vai limpar os seus pecados. Ele vai limpar. Em 1 João, último verso que eu vou ler para vocês. 1 João, lá nas cartas. 1 João. Verso 9. Isso é uma promessa para nós. Olha que esperança que nós temos aqui nesse verso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Querido, querida, confesse seu pecado a Jesus, a Deus. Ele vai purificar os seus pecados. Toda injustiça que você fez, Ele vai limpar. Mas você vai pagar o que você fez. Mas Ele vai te limpar. Ele vai te purificar. Somente Jesus faz isso. Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Irmãs em Cristo. Que a graça do nosso Senhor esteja sempre com vocês. Amém? Que Deus abençoe vocês.